Você encontrou, você achou a palavra escrita no livro de Salmos 23? Vamos ler? Nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Se assente de preferência, dando glória a Deus. O livro de Salmos é magnífico. A construção do livro de Salmos é uma apresentação que vai demonstrar o homem tentando se aproximar de Deus e se aproximando de Deus, se relacionando com o Senhor. Enquanto nós temos os livros históricos, os proféticos, os livros da biografia de Jesus, os livros históricos da igreja e o livro da revelação, cada um com o seu particular, em sua construção textual, o livro de Salmos encontramos o homem se expressando a Deus, e se expressando em sua forma humana, em sua forma pequena, em suas limitações. E entre os escritores do livro de Salmos temos Davi, que escreveu aproximadamente 73 salmos. E dos salmos que Davi escreveu, muitos são conhecidíssimos de todos nós. Por exemplo, o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, ao qual dará o seu fruto na estação própria. Salmo 15, quem habitará no seu santo monte? Os Salmos é número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou os Salmos 23, que nós lemos, o Senhor é meu pastor. A verdade é que, para alguns, os Salmos é uma espécie de amuleto da sorte. É fácil você entrar na casa de qualquer pessoa que tenha um entendimento acerca de Deus e você vai encontrar a Bíblia aberta no Salmo 23 ou Salmo 91. Acreditando que a Bíblia por si só, aberta ali, vai produzir um milagre. Vai produzir uma bênção. E a palavra de Deus, ela só tem efeito a partir do momento que você medita nela. Que você lê a palavra do Senhor. Foi isso que Deus disse a Josué: Josué, não te aparte do livro dessa lei. Antes medita neste livro dia e noite, para que possa cumprir tudo que eu tenho lhe ordenado e fazendo o povo entrar sobre a terra que mana leite e mel. Então, o que vai gerar o benefício através da palavra é a aproximação, é o relacionamento, é quando você lê a palavra de Deus. E estes salmos é uma poesia, é um cântico, é um louvor, é uma adoração, que Davi louva ao Senhor, entoa ao Senhor. E quando falamos de louvor e adoração, a Bíblia vai sempre nos recomendar que há momentos para se louvar. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que quem está feliz deve cantar, deve louvar, deve entoar, porque o louvor, ele tem um grau de gratidão. Então, quando você louva, é porque você é grato ao Senhor. Como o coral louvou aqui ao Senhor de uma forma magnífica, então eles estavam sendo gratos ao Senhor. Então o nosso louvor é uma gratidão a Deus. Mas a Bíblia também vai nos dizer que quando nós estamos tristes, devemos orar ao Senhor. Devemos clamar ao Senhor. E quando nós clamamos a Ele, Ele mesmo nos diz que Ele prontamente iria nos responder. Iria nos responder coisas grandes, ou seja, transcendentais a nós, e firmes que nós ainda não conhecemos. Então a Bíblia vai nos recomendar que você triste, você ora. Você alegre, você canta. Mas quando eu vejo o Salmo 23, eu vejo um paradoxo, uma ambiguidade. Porque Davi está cantando ao Senhor, está louvando ao Senhor, não em um momento muito bom da sua vida, não em um momento de alegria, não em um momento de felicidade,
Mas Davi está cantando ao Senhor em um momento muito delicado da tua vida. Em um momento em que ele está fugindo do exército do rei Saul. Porque o rei Saul tentou de várias maneiras, formas e métodos, matar a Davi. Se lembra que Davi estava tocando a harpa, e quando ele tocava aquela harpa, o espírito mau que possuía a vida do rei Saul saía, mas o rei Saul, em vez de agradecer a Davi, ficou com tanta ira por causa da unção de Deus que estava sobre a vida de Davi, pegou uma lança para matar a Davi. Então o rei Saul, ele queria matar a Davi pelo simples fato que Davi tinha a unção de Deus na vida. E o rei Saul perseguiu a Davi de todas as maneiras. A Bíblia vai dizer que Davi, para fugir do exército do rei uma certa feita, ele se fingiu de louco, de doido, de maluco. Saía rolando no chão, espumando. E os seus inimigos, quando viram nessa situação, que já queria pegar a Davi, porque Davi tinha o rei Saul e tinha os seus inimigos de batalha que queria pegá-lo. E quando seus inimigos de batalha viram Davi naquela situação, eles ficaram com pena de Davi. Disseram, eu não vou pegar Davi nessa situação. Porque Davi tem um histórico, Davi tem um know-how. Davi é um homem da batalha, um homem da peleja. Eu quero a honra de Davi. Eu quero matar Davi é com espada na mão, é com escudo. Desse jeito, deixa Davi para lá. Era Deus dando estratégia para Davi. Era Deus guardando a Davi. Sabe o que eu percebo? Que o diabo é furioso contigo. O diabo é furioso com a sua família. O diabo é furioso com seus filhos. A ponto de querer destruir a sua família. A ponto de querer arruinar todos os projetos que você tem projetado juntamente com a sua família. Pastor, por que o diabo é furioso? É porque eu prego? Não. É porque você prega, você é pastor, você é um obreiro, você é uma missionária, porque você leva a palavra? Não. O diabo ele quer destruir você da mesma maneira porque Saul queria destruir a Davi. Por causa da unção de Deus que estava sobre a vida de Davi. Por causa do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Porque você tem o seu nome escrito lá no céu, no livro da vida. É porque você, em sua decisão, é porque você, em sua razão, você está servindo a Deus. Você não está servindo a Deus por um momento de emoção, de euforia, não. Você está aqui em um culto racional, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, tributando a Ele honra, louvor e adoração. E o diabo quer te matar por causa disso. Mas deixa eu dizer, Ele já te escondeu, você e a sua família, no esconderijo do Altíssimo. Ainda que você não está vendo o seu filho, porque as nossas visões é limitada, mas ele tem o seu olhar como chama de fogo, ele consegue contemplar onde está agora. E se necessário for dar o livramento que precisa. Então o nosso Deus é maravilhoso. Então o salmista Davi está fugindo. Está tentando proteger a sua própria vida. E estes salmos, ele é uma resposta também para aqueles que duvidam da existência de Deus. Que dizem que Deus não existe. E dizem, se Deus existe, Ele está longe demais daqui. Ele não está aqui. Existe um grupo de deístas que diz assim, Deus até existe, né? Mas está de férias. Não se importa conosco. Não se importa contigo. Não se importa com o seu casamento. Não se importa com a sua família. Mas quando eu leio esses salmos, eu vejo o inverso. Eu vejo um Deus que se importa. Eu vejo um Deus que está perto. Mas o salmista Davi, ele está dizendo, o Senhor. Quando Davi está dizendo o Senhor, Davi está dizendo de um Deus transcendente. Que transcende a razão. Que transcende o empirismo. Que transcende as experiências humanas, as lógicas humanas. Um Deus que não pode ser conhecido, concebido pela razão. Um Deus que não pode ser conhecido pelas lógicas humanas. Um Deus que os seus métodos também são variados e não pode ser conhecido. Um Deus que age de maneira diversificada na vida de várias pessoas ao mesmo tempo e de maneiras totalmente diferentes. Um Deus que Ele utiliza a sua tormenta como um caminho, muitas vezes, para abençoar a sua vida. Um Deus que permite coisas ruins acontecerem conosco para nos abençoar no amanhã.
É um Deus inconcebível. E a Bíblia vai dizer que esse Deus, ele é tão transcendente que os caminhos dele não são os meus caminhos. Os passos dele não são os meus passos. Os pensamentos desse Deus não são os meus pensamentos, porque quando eu penso e quando eu digo Deus age assim, age dessa maneira, faz assim, ele faz totalmente diferente do que eu acho que ele deve fazer. Então é um Deus que transcende a minha razão, ainda que eu tenha fé nele. É um Deus que transcende a minha lógica, ainda que eu creio nele e eu sirva a ele. Mas ele transcende tudo aquilo que eu acho, que eu penso. Esse Deus é maravilhoso. Esse é um Deus que a filosofia não consegue dar uma resposta, um entendimento. Esse é um Deus que não cabe em teorias céticas. Esse é um Deus que não é um projeto de laboratório. Esse é um Deus autoexistente, pré-existente por si só. É um Deus poderoso. É um Deus grandioso. E o salmista Davi está dizendo, o Senhor, quando ele está dizendo o Senhor, está falando transcendente, por quê? Porque ele transcende esse mundo, ele transcende a humanidade que ele mesmo criou, ele transcende tudo que eu conheço que é tangível e intangível, ele transcende tudo neste mundo. E vendo a mesa preparada, e a mesa estava preparada, o sacerdote deveria pegar pão, vinho e azeite, e dizia, sente aqui, coma do pão, beba do vinho. Enquanto estava comendo, injustiçado, comendo do pão, bebendo do vinho, o sacerdote pegava o azeite e derramava sobre a cabeça do injustiçado. E enquanto derramava, o cobrador estava lá, o inimigo estava lá na porta, vendo a mesa preparada e o sumo sacerdote profetizando e liberando a bênção, dizendo, hoje você está sendo justificado. E o azeite derramando e o cálice transbordando e dizendo, receba a sua justificação hoje. Irmãos, é isso que Jesus faz conosco. No sangue dele, no sacrifício dele, nós fomos justificados deste mundo, justificado do pecado. O diabo para aqui na porta de refúgio que é Jesus, que ele mesmo diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele para e diz, ela não pode, ele tem problema no passado, olha a vida no passado. Mas Jesus disse, o sangue de Jesus Cristo já purificou de todo o pecado, não tem mais cobrança alguma, porque Jesus, ele já justificou a sua vinda. Tem uma mesa preparada diante do seu verdadeiro adversário, que não é a carne, não é o sangue, não é o vizinho, não é o marido, não é a esposa, não é os filhos, mas é a ação diabólica. Sabe que eu entendo que Deus vai repreender esse demônio, Deus vai repreender esse agente das trevas que está usando alguém para te abater, entristecer, para afrontar você. Meu Deus vai romper esses cadeados, essas correntes, ele vai lhe dar a vitória. Você acredita nisso? Levante a sua mão direita, levante a esquerda, as duas. Solte um brado de glória que você puder, um brado de aleluia. Profetiza assim: a minha casa não vai sofrer a injustiça, a minha família não vai sofrer a injustiça de Satanás. Faça melhor, se coloque de pé pela bondade. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, tenho ministrado a tua palavra. Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu oro agora. Assim como o Senhor Jesus Cristo, Ele já nos perdoou, já nos justificou. E assim como Deus também livrou a vida de Davi. Davi não foi morto naquele dia porque o Senhor guardou. Porque tinha uma promessa, a promessa que ele seria rei. Ele chegou no trono. Eu quero profetizar, Senhor, hoje, que tem vidas que ainda que o inimigo lá no inferno já arquitetou, já projetou a queda, a separação, a divisão. Eu quero profetizar que você não sofrerá o dano da divisão, da separação. Eu quero profetizar a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero profetizar o seu casamento na rocha firme em Cristo Jesus. Eu quero profetizar a sua família aos pés de Cristo Jesus. Eu quero profetizar que Deus colocará uma profecia nos teus lábios e você dirá: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, eu quero também nesta oração, Senhor, pedir ao Senhor que afugente, Senhor, das famílias o espírito de pombagira,
o espírito, Senhor, de traição. Repreenda nessa hora, Senhor, contra essa família, no nome de Jesus. Visita os filhos que não estão aqui, Senhor. Vai de encontro agora, operando um grande milagre para a glória do Senhor. Abrace pelo menos 3 pessoas e diga: Jesus é o teu pastor. Pelo menos 3 pessoas e diga: Jesus é o teu pastor. Aleluia. Então, queridos, o culto foi uma bênção mesmo. Aqueles que não tiveram aqui no culto, aproveitaram um pouco das imagens, da unção, da bênção, da palavra que foi semeada. Uma bênção para a tua vida. Queremos fazer um convite. Você que ainda não conhece o Templo Central, nos visite aqui na 14 de março, com o José Malcher. Nós temos um encontro de células todas as quintas-feiras, às 19h30. Bênção mesmo, palestra, testemunhos, louvores. E também na sexta-feira, nós temos o culto da família. Traga teu filho, criança, adolescente, jovem. Será bem recebido por todos nós. Amém? E até o próximo programa.